Olá, queridos! Nós estamos de volta, né? Com o conteúdo do quarto período, tá? Vamos trabalhar o capítulo 5, Raça, Etnia e Multiculturalismo, tá? E aí eu tirei foto, né, das páginas que nós vamos trabalhar a partir da página 108, tá? Página 108, 109, né, na parte introdutória do capítulo, tá? E aí onde fala do preconceito e da discriminação da população negra em nosso país, que são produzidos por um racismo silencioso, né? O que seria esse racismo silencioso, né? As causas das desigualdades raciais no Brasil são ocultadas pelo mito da democracia, né? De que vivemos em uma democracia racial, tá? Mas nós sabemos que nós não vivemos em uma democracia racial, né? Que nós temos várias situações de conflitos e discriminações referente ao preconceito racial no nosso país, tá? Tem uma questão motivadora que nós temos aí, que é por que o racismo persiste no Brasil e como podemos combatê-lo, né? Isso é uma questão motivadora de início, né, de conteúdo. Esse conteúdo ele vai servir para o primeiro ano, tá? E para a primeira etapa, tá bom? Que são conteúdos comuns para as duas séries, tá bom? Nós vamos ver aqui, depois eu posso colocar as páginas, né, vocês podem, quem não tiver livro pode estar acessando, e quem tiver pode também estar fazendo essa leitura, esse recorte aí junto comigo. Nós vamos trabalhar hoje da introdução, a parte introdutória desse conteúdo de raça, etnia e multiculturalismo do nosso materialzinho aqui do nosso livro, tá bom? E aí o autor na página inicial aí, 109, né? Vai, nas primeiras palavras, tem aí, ele vai falar de uma situação, das situações, principalmente que nós já nos deparamos em algumas situações do nosso dia a dia, tá? Vou começar com essas questõezinhas que tem aí, nesses questionamentos. Ele fala assim: você já parou para pensar em quantas vezes no dia a dia ouvimos expressões do tipo só podia ser coisa de preto, isso é coisa de mulherzinha, ou ainda programa de índio? Então, o que nos vai passar na nossa cabeça quando a gente escuta esse tipo de piadinha ou de expressões carregadas aí um tanto de preconceito, tá? A gente percebe que tais sentenças têm um tom de quê? De discriminação, né? Ou seja, pressupõe a inferioridade aí de mulheres, negros e indígenas, tá? E aí a gente vai ver que ao longo desse capítulo, veremos que teorias científicas e regimes políticos buscam manter as desigualdades raciais e sociais fundamentando-se em pretensas diferenças raciais e étnicas. Quando você ouvir uma expressão, só podia ser coisa de preto, geralmente a gente só ri, né? Ou a gente até muitas vezes nós já nos pegamos fazendo isso, né? Essa expressão é uma expressão carregada, né, de preconceito, né? Porque o que é coisa de preto? O que é coisa de mulherzinha? Ou mesmo o que é programa de índio? Geralmente essas expressões remetem à situação de inferioridade, né, desses mulheres, negros, indígenas, né? E aí a gente vai ver ao longo do capítulo que essas expressões aí, elas são carregadas, né, de preconceitos, tá? E aí ele vai colocar aí, ao longo desse capítulo, nós veremos que todas as teorias científicas e regimes políticos buscam manter as desigualdades raciais e sociais, fundamentando-se em pretensas diferenças raciais e étnicas. Veremos também que as relações entre culturas diversas fizeram com que se desenvolvesse no país o racismo à brasileira. O que seria o racismo à brasileira? Diferentemente de outros lugares, como os Estados Unidos, né, que até os anos 60, e a África do Sul até 1994, em que a desigualdade racial foi institucionalizada, né? Tá bem claro, né? Não é algo silencioso como no Brasil. No Brasil,
ela acontece de modo dissimulado no cotidiano, ainda que não exista amparo legal, tá? Então, o racismo brasileiro seria essa forma silenciosa, né, dissimulada que nós temos de aceitação, porém, na prática, né, a gente sabe o quanto as pessoas são vitimadas, né, por essas questões raciais, tá? E aí a gente vai ver o preconceito, discriminação e segregação nesse capítulo, tá? Que são inicialmente, né, nós introduzimos e que é importante para a gente entender, né, as causas de diversos conflitos, diversas diferenças e desigualdades que geralmente nós estamos submetidos. Antes de começar a questão mesmo propriamente dita aqui, do preconceito, da discriminação e da segregação, nós temos aqui um aparato mais global dos três conceitos, né? E ele vai dizer aí que preconceito, discriminação e segregação são conceitos com definições diferentes, que muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, tá? O significado de cada termo tem a ver com as disputas de poder político, territorial, institucional e simbólico em diferentes períodos históricos, cada qual com suas circunstâncias socioculturais, tá? Preconceito de classe, de crença, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de etnia, de cultura, entre outros, servem, né, de suporte, né, para as diferentes formas de discriminação e segregação. Eles serviram e ainda servem de base para as diferentes formas de discriminação e segregação. Essas práticas que expressam estruturas hierárquicas socialmente construídas valorizam certos grupos sociais em detrimento de outros. Assim, os métodos de discriminação e segregação materializam processos ideológicos fundamentados em preconceitos que refletem a hegemonia de um grupo social e a consequente subordinação dos demais, ou seja, a hegemonia a supremacia, né, de um grupo em detrimento de outro. Por exemplo, o que acontece, né, com os brancos que se acham superiores aos negros. Então, existe aí uma supremacia que é ideológica, né? E aí os preconceitos, né, a discriminação e a segregação serviram, né, como eu já havia dito, e ainda serve de base para critérios e referência para a manutenção das desigualdades sociais, raciais e outras, tá? Entretanto, para a construção de sociedades fundamentadas não em preconceito, mas nos direitos humanos e na valorização da diversidade étnico-cultural, é preciso questionar, investigar as bases dos pensamentos preconceituosos e dos comportamentos racistas, discriminatórios e segregacionistas, tá? Estamos na página 111. Refletir sociologicamente sobre esses conceitos significa discutir de modo crítico a formação histórica, social, econômica e política, bem como a identidade nacional brasileira. Assim, deveremos questionar continuadamente nossos próprios valores e nossas condutas. Diante das diferenças culturais e das desigualdades sociais presentes no Brasil e no mundo, é necessário compreender melhor o contexto em que esses valores e essas condutas são produzidas para que nossas opiniões e atitudes não produzem preconceitos passados, mas sejam ações conscientes e comprometidas com os fundamentos do Estado democrático. Gente, e aí a gente pode perceber essa questão de alguns grupos, né, que se acham superiores a outros e que vão estigmatizar, né, que vão fazer todas as formas de preconceitos, né, e discriminações possíveis e gerar conflito, gerar desigualdade, tá? Grupos que se acham superiores aos outros, né? E aí a gente vai ver essa questão, principalmente desse preconceito silencioso, que é o que nós somos acometidos, né, no nosso cotidiano.
Antes de continuar com o conteúdo propriamente dito de preconceito, né, antes dessa introdução das três denominações, que é preconceito, discriminação e segregação, né, nós temos um aparatozinho aí, uma introdução, que está aí na página, né, que vocês podem, inclusive, página 111, que vocês podem acompanhar, tá? Eu vou colocar um videozinho para vocês entenderem, porque muitas vezes é difícil de compreender o professor falando, mas em outra situação ou um videozinho mais ilustrado vai ser melhor a compreensão. E aí depois a gente continua, tá certo? Preconceito, discriminação e segregação são conceitos com definições diferentes. O significado de cada termo tem a ver com as disputas do poder político, territorial, institucional e simbólico em diferentes períodos históricos, cada qual com suas circunstâncias socioculturais. Preconceitos são atitudes negativas e desfavoráveis contra uma pessoa, um grupo, um povo ou uma cultura diferente daqueles que os manifestam. Fundamentadas em estereótipos negativos, tais atitudes servem de base para julgamentos prévios. Entendemos como estereótipo a caracterização de um indivíduo ou de um grupo social feita com base em generalizações e ideias superficiais que rotulam os comportamentos e as características. Trata-se de uma imagem simplista que não corresponde à realidade. Entretanto, sua influência sociocultural interfere fortemente no modo pelo qual as identidades sociais são definidas. As diferentes formas de preconceito podem levar a várias práticas de discriminação. A discriminação é a negação da igualdade de tratamento transformada em ação concreta. Ocorre pela ação de agentes diversos, indivíduos, grupos e instituições, e pode ser, na maioria das vezes, observável e mensurável. Embora se caracterizem como fenômenos sociais distintos, a discriminação e o preconceito estão interrelacionados no convívio social. A discriminação é a atitude ou tratamento diferenciado em relação a outra pessoa e que acaba por prejudicá-la. Discriminar é estabelecer algum tipo de distinção que, generalizada contra determinado grupo ou indivíduo no convívio social, pode levá-los à marginalização ou à exclusão, isso é, à estigmatização e ao isolamento social. A discriminação pode ser direta e visível, passível de reprovação imediata, mas também pode ocorrer de maneira indireta, de maneira sutil, de difícil percepção. A segregação é o estabelecimento de uma fronteira social ou espacial que aumenta as desvantagens dos grupos discriminados. É imposta por leis e caracteriza-se como ação política que busca manter à distância indivíduos e grupos considerados inferiores ou indesejáveis. Portanto, é um ato de violência de alguns grupos sobre outros. A segregação é colocada em prática de maneira consciente e institucional, com base em falsas ideias, como a superioridade de uma etnia, gênero, classe social ou nacionalidade sobre outras. O exemplo contemporâneo mais significativo de segregação foi o regime do Apartheid, que vigorou na África do Sul durante boa parte do século XX. Entre o final do século XIX e o início do século XX, a ideia de superioridade entre os grupos étnicos e raciais foi associada a traços intelectuais e morais. Essa soma de suposições deu suporte para a difusão de argumentos pretensamente científicos, que justificaram ações políticas de controle social exercidas pelas elites dominantes sobre as populações dominadas, negras e indígenas. Para estudiosos da época, o termo raça definia um grupo humano com características próprias, físicas, psicológicas e culturais, transmitidas pelos antepassados. De acordo com essa visão, as diferenças humanas são determinadas essencialmente pelo fator biológico e os indivíduos são herdeiros dos traços físicos e das aptidões do seu grupo social de nascimento.
O chamado racismo científico e a tese da eugenia, bem como seus defensores, surgiram nesse contexto. Entre os representantes dessa linha de pensamento europeu que tiveram forte influência no Brasil, estão o ensaísta francês Arthur Gobineau e o médico italiano Cesare Lombroso. Para Cesare Lombroso, a diferença entre uma pessoa honesta e uma pessoa criminosa estaria relacionada a aspectos físicos. Seus estudos procuraram no organismo humano características próprias dos criminosos. As ideias de Lombroso tiveram grande repercussão em diversas áreas do conhecimento, influenciando pesquisas na Europa e América Latina. A difusão dessas ideias contribuiu para a efetivação do racismo como uma ação política e ideológica. O critério racial passou a ser elemento explicativo de diferenças de aptidão, de modos de viver, de ocorrências de tendências criminosas. A combinação das características físicas herdadas por uma pessoa com certos traços de sua personalidade, inteligência ou cultura indicaria a existência de raças humanas naturalmente inferiores ou superiores a outras. Essa falsa ideia levou muitos a acreditarem num determinismo dos caracteres biológicos, herdados da natureza, sobre os traços da personalidade e da cultura. A partir da década de 1930, no contexto de construção de uma identidade nacional que valorizasse a interação social entre as diferentes etnias formadoras da população brasileira, desenvolveu-se uma nova perspectiva acerca da questão racial. Tendo como expoente Gilberto Freire, firmou-se a noção de que o Brasil seria uma sociedade na qual, em vez de discriminação e segregação raciais absolutas, haveria miscigenação, o que possibilitaria o convívio harmonioso entre as diferentes raças. Para a chamada democracia racial, o fenômeno da mestiçagem era consequência da convivência salutar e democrática entre pessoas de raças diferentes. Essa visão de convívio harmonioso entre as raças foi desconstruída pelos estudos de Florestan Fernandes, que participou das pesquisas financiadas pela Unesco, que redundaram no livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Nessa obra, publicada em 1965, Florestan Fernandes analisa as particularidades do caso brasileiro e afirma ser a democracia racial um mito, uma imagem idealizada, que serve para garantir a manutenção da posição inferior do negro na sociedade brasileira. Ao longo dos anos 1960 e 70, inspirado por estudos de Florestan Fernandes, o movimento negro brasileiro assumiu como bandeira política a luta contra a teoria da democracia racial. Ainda hoje, em um contexto científico no qual o conceito de raças foi abandonado, essas teorias racistas continuam a ser defendidas por diversos grupos sociais, como os neonazistas. Cabe lembrar que as obras de Gilberto Freire foram produzidas em um momento histórico no qual as teorias eugênicas alcançavam seu apogeu, como a ascensão do nazismo na Europa. É certo, porém, admitir que no Brasil o racismo está bastante enraizado nas práticas sociais, o que impede que a população perceba conscientemente seus efeitos destrutivos para a sociedade. Por isso, a frase da ativista estadunidense Angela Davis é tão importante. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. E como podemos ser antirracistas? Iremos destacar aqui duas maneiras. A primeira, pela linguagem. Compreender como as palavras que naturalizamos estão carregadas de racismo e deixar de usá-las. Por exemplo, mulata. O substantivo vem de mula, animal derivado do cruzamento de um burro com uma égua. Era como as filhas bastardas dos homens brancos, geralmente senhores de engenho, com mulheres negras, geralmente escravas, eram chamadas. Sobretudo, um termo racista. Denegrir. Segundo o dicionário Michaelis, a definição de denegrir é ficar ou fazer ficar escuro ou manchar a reputação. O termo é ofensivo porque atribui um caráter negativo a algo que seja negro. Você pode substituí-la por sinônimos como difamar ou caluniar. Da cor do pecado. A expressão é usada erroneamente como elogio, principalmente por pessoas brancas.
O termo propaga a ideia da época da escravidão, de que o corpo negro é sensual e sexualizado, e atribui essa cor da pele a algo pecaminoso, pois eram como as escravas que os senhores de engenho se divertiam na cama. Mulher negra serve para diversão, só para o carnaval. Serviço de preto. A expressão é utilizada com a intenção de diminuir a atividade realizada e é preconceituosa por desqualificar o trabalho e a competência das pessoas negras. Inveja branca. A expressão é associada a uma inveja boa, reforçando a ideia de que a cor branca é positiva e a preta negativa. Criado mudo. O termo usado para nomear um móvel que fica ao lado da cama surgiu de uma das tarefas que os escravos eram obrigados a realizar: segurar objetos para os seus senhores. Por serem proibidos de falar e conversar, eram chamados de mudos. Substitua urgentemente por mesinha de cabeceira. A coisa tá preta. Quer dizer que a coisa tá ruim, perigosa, complicada, porque afinal está preta. E nada do que preto é bom. É uma expressão racista para nunca mais usar. A segunda forma é defender políticas que garantam a igualdade entre as pessoas. Defender o Sistema Único de Saúde, por exemplo, é ser antirracista. Defender o Estado mínimo é defender uma abordagem racista da política. Veja o que Silvia Almeida tem a nos dizer sobre isso. E eu gostaria de saber se essa agenda econômica que prega um Estado cada vez menor, se ela, na sua avaliação, reforçaria esse racismo chamado estrutural. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, eu tenho dito em alto e bom som que, e aí que está a ideia, a pergunta inicial da Vera, Flávio, sua pergunta é excelente. A pergunta inicial da Vera foi em relação a por que todo o racismo é estrutural. Porque a gente só consegue identificar que um ato discriminatório é um ato racista quando já existe no imaginário social todo um lugar já produzido para o lugar do corpo negro. Existe toda uma série de funcionamentos da vida social que sempre colocam o negro nessa posição de violência, tal sorte que nós podemos identificar. Então, assim, eu tenho dito em alto e bom som. Hoje, durante do período de uma pandemia, em que nós estamos percebendo que os maiores afetados, as pessoas que estão morrendo, são as pessoas negras, e que essas pessoas não estão morrendo porque o vírus faz uma escolha racial. As pessoas estão morrendo porque os sistemas de saúde não têm condição de lidar com a demanda provocada pela doença. Uma diminuição no papel dos sistemas públicos de saúde é mortal para a população negra. Então, eu tenho dito em alto e bom som, ser antirracista é, portanto, incompatível com a defesa de políticas de austeridade nesse momento. Ser antirracista é incompatível com outra coisa que não seja a defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde. Ele tem que ser fortalecido. Aliás, eu diria o seguinte, alguns especialistas estão dizendo isso. Com todas as desgraças que a gestão da crise no Brasil, da crise sanitária, está demonstrando, seria muito pior se nós não tivéssemos um Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é que está impedindo que o número de mortes não seja ainda pior do que é hoje. Então, ou seja, a ideia de Estado mínimo ela é incompatível com o momento em que as pessoas precisam da proteção do Estado. Então, não existe possibilidade de pensar austeridade, não existe possibilidade de pensar em precarização do trabalho e ser antirracista. Ou seja, são elementos estruturais que reforçam ainda mais o caráter discriminatório do funcionamento de uma vida social tal qual nós vivemos hoje. Hoje a aula foi longa, mas foi por um bom motivo. E você, o que pensa sobre isso?